Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Galera, eu começo o vídeo de hoje trazendo um site bem interessante, bem legal. Um abaixo-assinado que a rapaziada fez aí, ó, com os seguintes títulos: Fora Brax e Fora Luiz Melo. Aqui no site eles contam um pouquinho das peripécias, né, que Luiz Melo e Paulo Brax vem fazendo com o torcedor vascaíno em relação à parte financeira, né, em relação à contratação de jogadores, desde o ano passado até agora. Então eu não vou ler aqui, mas vou deixar o link aí na descrição, que vocês podem dar uma olhada. E peço que vocês deem uma assinada digital aqui, né? Porque não custa nada, é de graça, e acredito eu que 99,9% dos torcedores vascaínos querem a saída desses incompetentes que vem trazendo a gente para o fundo do poço, né? Para o fundo do poço, que é onde o torcedor vascaíno infelizmente vive nesse momento. Então, um site bem interessante, eu vou deixar aí embaixo. A gente já tem 3 mil assinaturas, o objetivo deles é 500 mil, que eu acho muito difícil. Eles chutaram muito alto, né? Igual o torcedor vascaíno estava acreditando que iria ser essa janela de contratações, que a gente iria trazer jogadores top, jogadores em forma, mas a galera aqui, ó, chutou bem alto, mas a gente já tem 3 mil assinaturas, quem sabe a gente não bate aí um número legal e dê voz um pouco, né, pra torcida vascaína, que nesse momento não é escutada, cara. O torcedor vascaíno tá louco, tá desesperado, fala e ninguém escuta, né? A mídia do Vasco, inclusive, fala pouco. Hoje anunciou a camisa, que eu vou falar daqui a pouco, sabe? No momento, num timing ridículo. Mas vamos lá, vamos partir pro próximo assunto. Eu vou fazer com vocês hoje, cara, na prática, o que eu venho falando há muito tempo aqui no canal, que hoje, aliás, são 2 pontos. O primeiro é o seguinte: muitos sites soltam bravatas de que o Vasco tá fechando com o jogador X, de que o Vasco tá fechando com o jogador Y. E na maioria das vezes isso não é verdade. E a gente tem, na prática hoje, algo muito engraçado, que esses jogadores, que muitas mídias aí falavam que o Vasco queria fechar, estão indo para outros times brasileiros. Então eu vou fazer aqui na prática esse exercício com vocês. E o outro ponto é o seguinte, que aparentemente também houve sondagens da nossa diretoria. Paulo Brax correu atrás de jogadores, talvez até de alguns desses. E no final das contas eles não vieram. E tem um jogador que é muito importante, que eu cravo que o Vasco correu atrás dele, mas vai ser o último aqui que eu vou falar. Vamos começar? Vamos embora. Foi confirmado, direto de Portugal, Barbieri comemora, segundo o site Bola VIP. Quem tinha sobre Gilberto chega ao Vasco de imediato. Então tá aqui a foto do Gilberto. Resultado, Gilberto vai jogar pelo Bahia, né? Até falei no vídeo de ontem. Então tá aqui, ó, um banho de água fria, a gente não sabe se o Vasco correu atrás ou se foi bravata do site. A gente fica até nessa dúvida, né? Porque a diretoria vascaína também faz bravatas com seus torcedores, né? Então tá aqui, Gilberto fechou com o Bahia. E mais, Vasco, segundo o site do Terra, né? Vasco negocia a contratação de Bruno Henrique e Serginho e reforça seus alvos. Na época aí o Vasco estava atrás de Bruno Henrique e Serginho, a gente só trouxe o Serginho, né? Acredito que entre os dois o torcedor vascaíno iria preferir muito mais o Bruno Henrique, apesar de ser um jogador ali de meio campo, volante, mas que é muito ofensivo. Acredito eu que seja melhor que o Serginho, jogou em um grande time aqui no Brasil, tem mais competência, acredito eu. O Serginho, que teve sua carreira toda na Europa, em países de segundo escalão, né, como Kosovo, Macedônia e coisas do tipo. Então o Bruno Henrique teria mais casca para suportar esse momento que a gente vive. Então o Bruno Henrique vai jogar onde? Bruno Henrique vai jogar no Colorado, Bruno Henrique vai jogar no Internacional. Então estão vendo? Cara, o torcedor vascaíno, ele deve estar muito feliz, cara. Dentro de campo as coisas estão acontecendo, fora de campo as coisas estão acontecendo, chega a ser uma piada. Então tá aqui, o Inter anuncia a contratação de Bruno Henrique, ex-Corinthians e Palmeiras, jogador de time grande, peixe grande, aqui pro Brasil Então tá aí, ó, fechou com o Internacional. Próxima notícia, Vasco e Palmeiras estariam de olho no meia Matheus Pereira, do Al Hilal. Resultado, Matheus Pereira, Cruzeiro, conta com desejo de meia e tem prazo para fechar acordo. Vai fechar. Como o Vasco, as coisas acontecem sempre negativas, vai ser um tapa na cara ainda do torcedor vascaíno, que muitos falavam dele. Tá aqui, ó, Matheus Pereira, que já jogou na Inglaterra, na última temporada estava no Al Hilal, inclusive o Ramon Dias foi técnico dele, né? Acho que teria uma facilidade dele vir pro Vasco. Mas como a gente está sem dinheiro, né? O Vasco está trazendo somente jogadores por empréstimo, então tá aí, ó, provavelmente o Cruzeiro vai desembolsar uma grana e vai trazer ele. E a cereja do bolo que eu tinha falado lá atrás é aqui, ó. Ex-Flamengo Coedjá é anunciado por novo clube, após ter ficado na mira do Corinthians. O site da ESPN nem deu a notícia que o Vasco estaria interessado, nem que era a mira do Vasco, sabe? Colocou aqui o Corinthians. Coedjá, esse mesmo que no começo do campeonato eu fiz um vídeo falando ali que eu acreditava muito que o Coedjá iria jogar com a nossa camisa Cruz Maltina, mas isso não aconteceu. Acredito eu que o Paulo Brax correu sim atrás dele. Numa entrevista ele deu a entender isso. Mas infelizmente hoje, cara, o Vasco
Dentro de campo, fora de campo, é um cachorro sem dente. É um cachorro sem dente. É um leão inofensivo, sabe? Então tá aí, ó, perdemos mais um. Então vocês estão vendo, cara, a chacota que tá sendo. Nesse caso aqui, o Cuéllar vai continuar jogando lá fora. Mas muitos jogadores ali que o torcedor tava acreditando, pô, vai vir na próxima janela. Tô indo para os times do Brasil, chega a ser pior, sabe? Eles estão botando a faca, igual o comentarista lá da Globo fala, o Júnior, né? Bota a faca e estão rodando, cara. Estão rodando, estão matando mesmo, cara. Então você que é vascaíno, cara, pelo amor de Deus, cabeça fria, porque é de ficar louco. É de ficar louco. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Eu fiz esse exercício, né, aqui na prática, falando pra vocês, pra gente ter mais atenção, né, nesse tipo de situação, que muitas vezes a gente nem sabe se é verdade, né? Se o Vasco tá correndo atrás ou a bravata do site, é tudo misturado, virou uma simbiose, sabe? Então é complicado. Então vamos lá, próxima notícia. Aparentemente o Vasco está interessado em Abel Hernandes, né? Hoje foi um sobe e desce em relação a isso. Eu não sei até que ponto você ficou sabendo do interesse do Vasco em cima desse jogador. Mas é o seguinte, hoje de manhã saiu a notícia que o Vasco estaria interessado nesse jogador que já jogou aqui no Brasil pelo Internacional, pelo Fluminense. E como é um jogador que é muito utilizado no Peñarol, lá do Uruguai, aparentemente o time deles, o técnico deles não queria liberar o Abel Hernandes de maneira alguma. Só que saiu uma notícia agora recente que parece que voltou a ficar quente, né? Apesar de negar para a imprensa que irá liberar Abel Hernandes, o Peñarol ainda não respondeu oficialmente à proposta do Vasco. A direção do clube uruguaio deve se reunir e tratar sobre o tema nas próximas horas. O atacante gostou da oferta. Eu entro novamente naquele ponto que talvez esse jogador não fosse aquele que a gente estivesse aguardando, né? Acredito eu que nessa janela o torcedor vascaíno estava esperando algo, vamos dizer assim, o caviar, né? Mas esse caviar não vai chegar. E na temporada atual ele tem 19 jogos e 9 gols no Campeonato Uruguaio, né? Que ele joga pelo Peñarol. Eu acho que é um número ali mais ou menos, mas a gente tem que pensar também que o Campeonato Uruguaio é fraquíssimo. O Puma, nosso lateral direito, que é fraco, veio desse campeonato fraco, então vocês podem fazer uma comparação, né? No México ele jogou em 2022, ele teve 31 jogos, 11 gols e 2 assistências. Em 2021 pelo Fluminense ele teve 40 jogos, 9 gols e 1 assistência. Em 2020 pelo Internacional ele teve 29 jogos, 5 gols e 1 assistência. Ou seja, é um jogador, é um centroavante que ele ficaria na metade. Ele nem é um cara muito bom e ele nem é um cara muito ruim, ele é um cara ali na média, sabe? Só que aí, cara, se a gente for pensar que a gente vendeu o Pedro Raul por 24 milhões, eu tenho certeza que se o Peñarol pedir um dinheiro pro Vasco contratar ele, o Vasco não vai pedir ali, tipo, o Peñarol vai pedir entre 3, 5, 6 milhões. Ou seja, a gente vai gastar muito menos do que a gente vendeu o Pedro Raul, trazendo um jogador, entre aspas, de competência menor. Porque a gente tem que lembrar que o Pedro Raul chegou no Vasco no começo do ano, sendo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, com 26 gols em 50 jogos. Os números do Pedro Raul eram maravilhosos quando ele chegou aqui, sabe? Só que a gente tem que entender também como é que o Abel Hernandes vai se comportar. Porque ele já jogou em grandes clubes. Aqui do Brasil, principalmente, ele já jogou no Fluminense, ele já jogou no Internacional, coisa que o Pedro Raul não tinha essa carga, cara. O Pedro Raul sentiu muito o peso da Cruz de Malta. Foi assustador, sabe? Então a gente tem que entender até que ponto o Abel Hernandes vai suportar esse tipo de situação. Ainda é uma especulação, né? Ainda está ali em trâmite. O Peñarol não queria liberar, agora parece que eles vão conversar, vão tentar entender a situação. Então vamos ver como é que vai ser, né, cara? Mas eu tô tão louco, cara, tô tão desesperado que eu só quero que cheguem jogadores. Não estão chegando jogadores, sabe? A gente vai enfrentar agora o Atlético Paranaense no domingo e o único reforço que a gente vai ter é o Medel, cara. Eu esperava muito mais, eu esperava em 5, 6, 7 jogadores. Não, a gente vai ter lá, novamente, remanescente, o Serginho, o Maicon, que o Ramon Dias ficou assustado negativamente com o Maicon, e a gente vai ter o Medel, sabe? Então, cara, é uma situação muito complicada. Eu tô tão desesperado que eu aceito até jogadores desse nível. Não sei qual a opinião de vocês. Então, é complicado. Vamos lá? E é o seguinte, o Vasco lançou uma camisa nova, né? Um time horrível. Se vocês entrarem no Twitter oficial do Vasco, eles só postam aí umas fotos de treinamento, cara. O perfil oficial do Vasco tá morto. Morto, igual o time, igual o clube. Sabe? É assustador. E hoje, do nada, obviamente é contrato, né, com a capa, eles me lançaram a camisa nova. E, cara, é aquilo. Não muda nada, cara. Eu tenho uma camisa aqui, se não me engano, essa é do ano passado. Vocês podem ver aqui, ó, a diferença. Na gola aqui é dourada, na gola ali é dourada. E, cara, basicamente isso. Não tem diferença.
o recorte talvez seja um pouco diferente, mas no geral é a mesma camisa, cara. A mesma camisa. Aí eu faço a pergunta pra você, nesse momento que a gente vive, quem vai gastar dinheiro comprando isso aqui, cara? Quem? Só quem é muito, muito louco, cara. Quem tá totalmente por fora do momento que a gente tá vivendo. E aqui, uma camisa dessa custa quanto? Uns 300 conto, cara. A mais, 350, quase 400 reais. Então tá aí, um time horrível, mas é aquilo, deve ser contrato, né? E o Vasco me lança essa camisa aí que acredito que a tiragem vai ser baixíssima, cara. Ninguém vai comprar. E, cara, um momento horrível que a gente vive. Vocês estão vendo, cara, como é importante você ter um time competente? Se o Vasco estivesse nas cabeças, se o Vasco estivesse numa situação boa, o torcedor vascaíno compraria, cara. Tenho certeza. Não que não vai vender, mas iria ser muito maior, o estouro iria ser muito maior. Vocês podem ver o vídeo lá no perfil oficial do Vasco, bem legal, fizeram algo ali em Manaus, um estado onde tem muitos torcedores vascaínos, né? Então ficou algo até que bem feito. Mas, cara, o momento é horrível. Um momento é horrível, então é complicado, galera. Pra gente terminar o vídeo de hoje, gostaria de agradecer aí a todos que se inscreveram no meu canal. Conseguimos bater a meta de 1000 inscritos. Eu não tava esperando, cara, sinceramente. Eu criei o canal em março. Eu tava ali fazendo uma meta de ter 1000 inscritos em março do ano que vem. Março de 2024. Então a gente tá agora em julho, né? A gente tá em julho e eu já consegui bater essa meta. Satisfação enorme. Agradeço a todos vocês que vêm aqui no canal todos os dias, que assistem o conteúdo, que deixam os comentários aí, cara. É muito assustador pra mim. Eu criei esse canal com o intuito de falar as coisas que eu não ouvia ninguém falando, sabe? Um exemplo foi isso que eu falei hoje. Eu sempre tive essa raiva de ver a galera chutando, o Vasco tá fechando com o jogador X. Eu sempre tinha raiva disso e não via ninguém falando. Aliás, ao contrário, muitos canais crescem em cima disso, soltando notícias mentirosas de que o Vasco tá fechando com o jogador X, que o Vasco tá fechando com o jogador Y. Então, esse foi o intuito do meu canal, é falar algo que eu não via. Em relação ao Vasco, eu sou apaixonado por esse clube. E hoje a gente alcança 1000 inscritos, ó. Tem a plaquinha aqui, ó. 1000 inscritos. Isso aqui minha esposa que fez, ó. Agradeço a ela aqui, ó. 1000 inscritos, a plaquinha. Gostaria de agradecer a todos que me acompanham. Minha mãe também, ó, que deu esse boné aqui pra mim, ó, lá no começo do canal. Então tá aí, eu tô sempre usando, uso direto. Então, cara, é uma alegria imensa. E, pô, você que me assistiu até agora, muito obrigado, cara, por tudo mesmo, de coração. Hoje eu nem vou pedir nada, muito obrigado e tamo junto, galera. Forte abraço e amanhã tem mais conteúdo, amanhã tem mais vídeo. Garganta hoje não tá muito boa não, mas é isso. Valeu, galera, é nóis, tamo junto, valeu.